Todas as vezes que uma guarnição sai do batalhão militar com o intuito de derrubar um governo constitucional, só tem um nome para definir esta ação: golpe militar. Entenda neste vídeo o que aconteceu para o Brasil de monarquia virar república e quais as medidas que o Marechal Deodoro da Fonseca tomou na nova República Federativa do Brasil. Eu me chamo Dailo, seja bem-vindo ao Conexão Histórica. Para entendermos o que aconteceu para o Brasil se tornar república, precisamos saber os motivos para a queda do então imperador Dom Pedro II. Dom Pedro II utilizava do poder moderador, que impedia a participação militar na política brasileira durante o segundo reinado. Após a Guerra do Paraguai, que durou entre 1864 a 1870, trouxe graves consequências para a monarquia brasileira. Os militares que retornaram após a guerra estavam cada vez mais confiantes e desejavam participar ativamente do destino do Brasil. Nessa época, Dom Pedro II estava cada vez mais ausente para tratamentos de questões de saúde. Também nessa mesma época houveram alguns atritos com a Igreja Católica, que procurava seguir as normas vindas do Vaticano no final do século XIX, que combatia a maçonaria. Vários bispos proibiam a participação de maçons em qualquer ordem religiosa. Pessoal, Dom Pedro II, ele era maçom, tá? Outra questão determinante para o fim do Império foi o fim da escravidão em 13 de maio de 1888. A abolição aconteceu sem nenhum pagamento de indenização à elite escravocrata. Com isso, os fazendeiros romperam com Dom Pedro II e se aproximaram do movimento republicano junto com os militares. Até que em 15 de novembro de 1889, ao raiar do dia no Campo de Santana, no Rio de Janeiro, acontece então o golpe militar, junto com os republicanos e os grupos que compunham a elite brasileira. A partir daí, começa o governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca. Assim que ele assumiu, decretou algumas medidas. Algumas dessas medidas foram a expulsão da família real, instauração de uma república federativa, fim do poder moderador, que impedia os militares de participar da política, as províncias passaram a se chamar estados, separação do Estado da Igreja, Estado laico, criação de uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição. No dia 24 de fevereiro de 1891, foi promulgada a primeira Constituição Republicana do Brasil, que foi inspirada no modelo da Constituição dos Estados Unidos da América. Antes de falar sobre a Constituição de 1891, eu queria destacar sobre a bandeira provisória da República. Como podemos ver nessa foto, teve uma clara influência da bandeira dos Estados Unidos. Durou apenas alguns dias e logo foi substituída pela nossa atual bandeira. As principais medidas da nova Constituição foram: divisão dos poderes, o poder ficou dividido em executivo, legislativo e judiciário, mudança do nome do Brasil, o nome oficial passou a ser República dos Estados Unidos do Brasil. Pessoal, uma coisa a ressaltar, esse nome durou até 1967, tá? Depois passou a ser chamada de República Federativa do Brasil, como conhecemos hoje. O presidencialismo, o sistema de governo passou a ser presidencialismo, ou seja, um presidente deveria ser eleito pelo povo para um mandato. O federalismo, o país seria dividido em estados e cada um passou a ter mais autonomia. Direito ao voto, apenas homens maiores de 21 anos e alfabetizados poderiam votar. O voto não era mais secreto. O direito, a nova Constituição manteve o direito à liberdade, propriedade e à segurança. Estado laico, a Igreja foi separada do Estado e o culto a outras religiões passou a ser livre e sem restrições. Fim da vitalicidade do Senado, o cargo de senador deixou de ser vitalício e passou a ser um mandato de 9 anos. O Congresso escolheu o Marechal Deodoro da Fonseca para ser o primeiro presidente do Brasil.
Pessoal, apesar de ser simples o modelo político brasileiro, muita gente ainda confunde. Nessa foto aqui, mostrando, simplificando como seria, né? Forma de governo é república, forma de estado é federação, forma de poder, democracia, sistema de governo, presidencialismo. Existem também outras formas de governo, tá, pessoal? Como monarquia, que é comum na Inglaterra, emirado e principado, que é mais comum no Oriente Médio. As formas de estado, podemos ter federação, estado unitário, onde não há uma divisão de estados, todas as regiões do país seguem uma mesma lei, exemplo disso é Portugal, e a confederação, que é a união de nações, um exemplo disso é a União Europeia. As formas de poder podem ser democracia, ditadura e absolutismo. Absolutismo, pessoal, não existe mais, era uma forma de poder em que o rei tinha o poder absoluto. E temos o sistema de governo, que pode ser o presidencialismo ou o parlamentarismo, no qual quem governa é o primeiro-ministro. Isso é tudo, pessoal. Se gostaram, dá um like, se inscreve no canal. Logo logo eu vou estar dando continuidade aí, Brasil República Velha. Lembrando, pessoal, cabeça sempre aberta, paz profunda, Daílio Costa.